Quem vai brigar pelo título? O Palmeiras. Por quê? Porque os caras correm, têm disposição. Dá uma olhada no time do Corinthians nos 2 últimos jogos. Impressionante, irmão. Impressionante que passa ano, sai ano, nada muda no futebol. Continua o domínio desse esporte que eu não aguento mais. Esse time do Palmeiras é muito bom, mas é muito bom. A defesa desse time do Palmeiras é inacreditável. O lateral direito deles, o Gustavo Gomes. Galera, Verdão ontem venceu o Internacional fora de casa, 1-0. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória do Palmeiras. Começar o dia, acompanhando a repercussão, o que a mídia esportiva está falando do Verdão. Palmeiras, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está com o mesmo número de pontos do líder, que é o Flamengo, que tem 10 pontos também. Vamos acompanhar aqui a mídia esportiva falando sobre o Verdão. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Derrota injusta do Internacional. Eu vou repetir. Olhem nos meus olhos, leiam os meus lábios. Derrota injusta do Internacional. E eu não estou tirando méritos do Palmeiras na partida. Este timaço do Palmeiras. Eu estou apenas salientando que os méritos do Internacional, especialmente no segundo tempo, foram suficientes para que o Internacional, no mínimo, tivesse empatado esse jogo. Essa é a minha primeira consideração. Foi injusta a derrota do Internacional. Segunda consideração que eu quero fazer para vocês. Foi um jogaço de futebol, de 2 times que estão brigando pelo título brasileiro, em que qualquer resultado pode acontecer. Antes que apareça alguém aqui fazendo terra arrasada, eu digo, porque eu sou o cara que não aceita perder. Eu sou o cara que geralmente, quando o Inter perde, eu saio buscando culpados e eu dou pau em todo mundo. Hoje, este mesmo, que vocês estão acostumados, olho para vocês nesta câmera e digo, faz parte. Contra os grandes, tu troca garrafas. Faz parte. Perder para o Palmeiras faz parte, é um candidato ao título brasileiro onde quer que aconteça. Mas eu tenho que analisar as circunstâncias da partida. E aí, antes de desenvolver, eu cito 2 pontos que tornam essa derrota do Inter injusta. Primeiro, o Inter deu um banho no segundo tempo. O Inter deu um banho no Palmeiras no segundo tempo. Segundo, teve um pênalti para o Internacional não marcado. Que é uma coisa, aí a gente vai berrar, a gente vai reclamar, mas se acostumem. Vai acontecer em quase todos os jogos, porque não serve para a CBF, para a Globo, o Internacional brigando pelo título brasileiro. Um pênalti escandaloso, o jogador do Palmeiras dá um pesaço na cabeça do Fernando, ele sequer encosta na bola dentro da área, e não deram o pênalti. Mas vamos desenvolver. Sobre a arbitragem, é isso. Agora nós vamos falar sobre o jogo. O Internacional sentiu demais as ausências de Wesley e Carboneiro. Baldasso, mas não é tu que diz que o grupo do Internacional é maravilhoso? Sim, sou eu. Até porque os que entraram, o Tabata e o Vitinho, são bons jogadores. São importantes para o grupo, vão aparecer muito e serão muito importantes ainda. Acontece que tu muda completamente a característica do time ao sair ao mesmo tempo o Carboneiro e o Wesley. Sabe por quê? Porque esses 2 jogadores são de vitória pessoal. São jogadores do 1 contra 1. São jogadores que quebram linhas. Para trazer mais para o mundo dos velhos aqui, são jogadores que driblam. Perdemos os 2 ao mesmo tempo. E aí, especialmente no segundo tempo, especialmente no primeiro tempo, nós sentimos falta disso, porque o Tabata e o Vitinho são jogadores de composição ofensiva. Eles não são de vitória pessoal. O Inter sentiu muito esta diferença considerável, representativa, de característica de ataque. Pois bem, no primeiro tempo, o jogo foi parelho, mas o Palmeiras foi mais incisivo, mais agressivo e mais vertical, coisa que o Inter não teve. Talvez por isso que eu falei em relação aos caras do lado do campo. Então, no primeiro tempo, se alguém tivesse que sair vencendo, era o Palmeiras, que teve uma sensível superioridade em relação ao Internacional. O Inter vai para o intervalo e volta diferente.
Não taticamente, mas na postura. O Inter volta para o segundo tempo arrasador, com os dedos na tomada em 220. O Internacional volta para o segundo tempo e assim foi em todo o segundo tempo, em cima do Palmeiras, pressionando de todas as formas. Eu duvido que nesta temporada de 2025 tenha tido algum jogo que o Palmeiras tenha sido tão pressionado como foi nesse segundo tempo no Beira-Rio. E aí sim, aí o Inter com chances claras de gol. Aí o Inter chegando, o Valencia perdeu um gol inacreditável no final do jogo. Tá bem, por méritos do Everton também, que é um goleiraço, mas o Internacional construiu o suficiente no segundo tempo, no mínimo, para empatar o jogo. E o curioso é que foi justamente no segundo tempo, em que o Inter foi muito melhor do que o Palmeiras, que o Palmeiras fez o seu gol. Numa escapada, com uma falha do Bernabé, porque o lance do Bernabé é o seguinte, ou foi falta nele, ou foi falha dele. Eu achei que não foi falta, porque o pé do jogador do Palmeiras estava descendo quando encosta no pé do Bernabé, então falhou o Bernabé. O Inter fez um segundo tempo muito bom, o que me alenta, eu repito, gurizada, para vocês que não viram o jogo, ou talvez não estejam prestando muita atenção nos outros times que não sejam o Internacional, esse time do Palmeiras é muito bom, mas é muito bom. A defesa desse time do Palmeiras é inacreditável. O lateral direito deles, o Gustavo Gomes. O sistema defensivo do Palmeiras é incrível. Tem um grandão lá, que eu não lembro o nome agora, com a fita na cabeça. Velho, jogadoraço. O Palmeiras só tem jogadoraço, é um timaço, um grupo. Entrou no segundo tempo o Pedrinho, aquele que era do Atlético Mineiro. Paulinho, que era do Atlético Mineiro. É um exuberante jogador, ele é banco do Palmeiras. Então, assim, dificuldades contra o Palmeiras colocadas. E o Inter foi muito melhor no segundo tempo. É, concorrência. Nós estamos de volta. Para acabar com teu sossego. É o seguinte, ó, o Palmeiras ganha a quinta partida consecutiva. A quinta. Em 6 jogos, o Corinthians ganhou um jogo. Somente um jogo. Perdeu 3. Não é isso, Luan? Perdeu 3. Em 6 jogos, ganhou 1, perdeu 3 e empatou 2. Isso é muito ruim. E aí o Palmeiras ganha do Sport fora e do Internacional, que não tinha vencido no ano. Que não tinha perdido no ano, melhor dizendo. Palmeiras vai lá no Beira-Rio, ganha de 1-0. Ganha 6 pontos dos 10 que tem, ganhou 6 fora de casa. Quem vai brigar pelo título? O Palmeiras. Por quê? Porque os caras correm, têm disposição. Dá uma olhada no time do Corinthians nos 2 últimos jogos. Tá de brincadeira. Parabéns, Abel Ferreira. Aí, ó. E os porcos? Como é que foi os porcos? Pegaram o único time aí no Brasil invicto e o único time no mundo invicto das maiores ligas do Internacional. E o que aconteceu? O Palmeiras foi lá no Beira-Rio e fez 1-0 no Inter. Levou a vitória. Ganhou o jogo jogando bem. O Palmeiras jogou bem porque eu fiquei acompanhando os 2 jogos aqui. E aí o Corinthians perde pro Fluminense. É impressionante. Impressionante, irmão. Impressionante que passa ano, sai ano, nada muda no futebol. Continua o domínio desse esporte que eu não aguento mais. Gol do Furunco, velho. Gol do Furunco. Pelo amor de Deus, cara. Ai, só pra estragar o meu feriado, que eu vou pra estrada daqui a pouco, pegar a estrada na madrugada, só pra ir com raiva, remoendo isso na minha cabeça. Como é que o cara dorme agora? Como é que o cara dorme agora? É trauletada na Neoquímica Arena, é paulada no Beira-Rio, velho. Só o São Paulo que ajuda. São Paulo não presta pra nada também, pelo amor de Deus, só o São Paulo que ajuda. E daqui a pouco o Santos ajuda também. Mas o Corinthians não se ajuda. E os porcos, meu Deus do céu. Agora os porcos começaram. Até o Giai jogou bola. Até o Giraia jogou bola. O Fábio Assunção da Shopee, o Calbi Penteado jogaram bola. Até esses caras jogam bola e a gente não joga. Eu queria saber se vocês concordam. Eu sei que a vitória hoje do Mirassol sobre o Grêmio foi uma vitória absolutamente expressiva. É a primeira vitória do Mirassol na história da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi sobre o Grêmio, uma goleada, derrubou o treinador, tem tudo isso. A gente pode até pescar em outras rodadas outros bons resultados, mas considerando as duas equipes, que a gente está imaginando que vão brigar pelo título, considerando a longa invencibilidade do Internacional, a dificuldade que é vencer o Internacional, para mim, a maior vitória de um clube sobre o outro nesses 39 jogos de Campeonato Brasileiro até agora.
É um pouco subjetivo falar, claro, mas a gente tem que falar aqui. Mas se for pegar pelos dados, acho que o Mirassol vai ter mais que 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 3 ou mais. E eu não sei se 3 times vão ganhar do Inter dentro do Beira-Rio. Exatamente. E é o Inter que é adversário direto do Palmeiras, nessa briga pelas primeiras colocações. E é um Palmeiras que vinha muito questionado há 2 semanas atrás e emplaca agora uma terceira boa atuação. Uma segunda muito boa atuação e um terceiro jogo que eu acho que tem muito mais notícias boas do que ruins. Um Abel que em algum momento tinha gente no Allianz após jogo pedindo saída dele, que já deu, que não dá, que era uma enganação, que quem defende está maluco. Então, assim, é grande sim a vitória do Palmeiras. E o tanto de coisa que deu para ver nesse Palmeiras de hoje, que não necessariamente passa por bola no Estevão e resolve porque o menino é gênio. O que o Giai e o Felipe Anderson, no corredor que você pensa que é o Estevão que vai brigar, resolvem, é interessante. Você sustentar, sabe, um Inter em cima de você para tentar um empate, sabe? Você fazendo o Bernabéu, o ponto falho do Inter, entendeu? E poderia ter saído mais essa bola agora do Paulinho, né? Que depois se viu que estava impedido. Então, assim, eu acho que é grande, sim, porque talvez pelo ineditismo não, mas pela pouca probabilidade de a gente ver isso ser repetido ao longo do campeonato. E pelo momento do Palmeiras, né? O Palmeiras está se reconstruindo. Sim. Na era Abel é a maior peças dando reconstrução, resposta, né? Reconstrução de um ataque todo. Essa questão do Felipe Anderson se achando pelo lado que todo mundo achava que ele tinha que jogar mesmo. Essa variação que o Pedro falou em relação a não ser só bola no Estevão. Eu acho que teve 2 jogos-chave nesse campeonato. Até aqui, o maior resultado tinha sido o empate do Inter com o Flamengo no Maracanã. Por essa questão de quem está brigando com quem dos grandes. Agora, é uma vitória enorme. O Inter era o maior invicto do mundo, de todas as ligas. O Inter não tinha perdido esse ano. O Inter perdeu um amistoso lá para a seleção do México, que você não conta. Né? E um time muito bem estruturado, o time do Roger. O Inter reclama de um lance de pênalti, aí do pé alto do Richard Rios. Isso. Eu acho que aquele pé estava alto demais. Mas, enfim, é o tipo de lance que não dá para você falar erro clamoroso. Tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá. Se tem uma coisa que não está normal é o pé, não a cabeça. A cabeça está no lugar certo. Sim. Isso é que me chamou a atenção. É bom dizer, né? Mas é que, assim, tirando esse do jogo, para o torcedor do Inter isso é fundamental, né? Do Palmeiras ele não é muito, mas 2 vitórias. Uma vitória no Clássico contra o Corinthians. Sobrando, mas sobrando assim demais. E um jogo muito difícil fora. E agora ele tem mais um fora, que é o Fortaleza. É um Palmeiras que pode, porque a gente falou muito tempo aqui, né? O trabalho do Abel, né? De reconstrução, tem muita gente nova no time. É o mesmo treinador com um novo Palmeiras. E o Giai agora parece que o Giai entrou também ele encontrou um formato de time e é esse o formato que venceu o Corinthians e esse é o formato do Inter. Claro que de jogo a jogo você pode ter questõezinhas menores que vão se alterando em função do adversário. Mas talvez ele tenha encontrado e falado, isso aqui é o meu ponto de partida. Esse formato não vai morrer em junho, né? Quando o garoto foi embora. Porque estava morrendo tudo. Exato. Né? E esse formato aqui pode até continuar. Exato. E aí tem o Paulinho para entrar, também. Facundo Torres muda de lado e segue com o Vitor Roque. Agora, eu acho sempre bom nessas horas lembrar o clamor que estava, né, para dizer que o time está uma porcaria, o Abel tem que ir embora. Já tinha boa parte da torcida falando isso. Eu vou sempre reforçar essas coisas e acho que em todos os clubes elas acontecem porque é uma insanidade. É uma insanidade a maneira como a gente trata treinadores aqui. Sempre vai ter gente questionando e a gente, acho que às vezes não pode reverberar essas coisas também, porque a gente, no fim das contas, não colabora. Questionar o Felipe Luiz, depois de um empate de Libertadores em casa, é uma insanidade, como era uma insanidade questionar o Abel. Quando eu digo questionar, não é questionar do ponto de vista tomar uma decisão errada, errou aqui, errou ali. Acho que isso a gente tem que fazer o tempo todo para todo mundo. Agora, o problema é que questionamentos sobre decisões de técnicos no Brasil viram automaticamente questionamentos sobre a permanência do treinador. E é claro que o Abel não deveria estar questionado a esse respeito. Quer dizer que agora vai voar em todos os jogos?
Não quer dizer. Mas quer dizer, de fato, que o Palmeiras fez 2 jogos muito difíceis, né? Um derby contra o Corinthians e um jogo fora contra o Inter. E eu tô com o Pedro, acho que se o Inter perder 3 jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro, eu ficaria muito surpreso. Com mudanças feitas pelo treinador, com coisas que ele pensou. A própria entrada do Giai hoje, que para mim foi o melhor em campo, foi uma mudança em relação às últimas escalações, porque o Bruno Fux vinha jogando ali. O Giai entrou muito bem na partida contra o Corinthians, né, dando até mais qualidade para aquele lado direito. Hoje foi um monstro na marcação também. E acho que assim, é muito bom você ver finais de jogos quando você tem 2 entrevistas de 2 técnicos, e no caso do Abel não é sempre assim, tão lúcidos. Tão lúcidos a respeito do que foi o jogo. Porque os 2 acho que descreveram exatamente, né? O Palmeiras superior no primeiro tempo, muito bem encaixada a marcação. O Inter ficava com a bola, mas não passava ali de uma última linha, não conseguia produzir absolutamente nada. E o Palmeiras sim conseguia produzir, né? Ainda que saindo em transição mais rápida. Começa o segundo tempo completamente diferente. O Inter pressionando bastante, né? Acho que foi um momento de maior pressão de alguém no jogo, foi o início do segundo tempo. E aí, como disse o Roger, acho que assim, é um detalhe, né? A falha do Bernabé, porque para mim ele falha também nessa... Ele tinha tudo para, pelo menos, jogar a bola para fora e acaba falhando, permitindo que o Richard Rios ganhasse a disputa, cruzasse. O Facundo até demora, né? Para finalizar, né? Foi muita frieza mesmo. E acaba fazendo um gol. Eu acho que, assim, pelo primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, o segundo tempo o Inter era melhor no momento em que sofre esse gol. E depois o Palmeiras recua bastante, né? Mas o Inter não conseguiu criar grandes chances, exceção feita uma grande defesa do Everton. Sim, no finalzinho do jogo, é bom ressaltar também. O Inter agora vai para o Grenal com derrota e o Grêmio vai para o Grenal com goleada. É isso aí, torcedor do Verdão. Vitória importante do Palmeiras ontem contra o Internacional, 1-0. Palmeiras conquistando mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. É o vice-líder. Uma vitória importante ontem fora de casa, né? Uma vitória gigante. O Internacional não tinha perdido ainda nessa temporada de 2025. E o Palmeiras conquista um excelente resultado nesse jogo fora de casa contra o Internacional. Agora, no momento, o Palmeiras é o segundo com 10 pontos. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. Questão de critérios, né, de saldo de gols. Mas o Palmeiras fez mais um bom jogo no Brasileiro. Vem aí de 5 vitórias seguidas. Aquele time lá no Paulista, né, que foi muito criticado pela torcida. Mas agora é um outro time, né, tá jogando um bom futebol. E a tendência é melhorar a cada jogo, a cada partida. O próximo adversário do Palmeiras é o Fortaleza, fora de casa, no próximo domingo às 18h30. Mas um jogo duro, né, jogo difícil. Fortaleza é um bom time e ainda mais jogando na sua casa. Gosta, né, de dificultar a vida dos seus adversários, mas o Palmeiras vem numa crescente jogando um bom futebol e aguardar essa sequência dos próximos jogos. O Palmeiras joga contra o Fortaleza e depois recebe o Bahia em casa no Allianz. Esses 3 jogos, né, Internacional, o Palmeiras já venceu, agora tem o Fortaleza fora de casa e o Bahia. São jogos difíceis, né, mas o Palmeiras está se saindo muito bem e aguardar essa partida contra o Fortaleza no próximo domingo. Ontem foi uma vitória gigante, muitos colocando ali o Inter como favorito, concordo, né, por jogar na sua casa, vem fazendo uma boa campanha com o Roger Machado, mas o Palmeiras foi lá, fez o seu jogo e conquistou esse resultado, né, excelente. Agora é focar na sequência das próximas partidas.